Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria, Andari Tópico, seu blog Santo Nome, e o blog Vídeo Imagem e Som. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, do Yahoo Respostas, obrigado, tá? Você que escreveu-se recentemente, é você que acompanha a gente do front aí, da Book Distribution, Alimentos para a Vida, enfim, há mais de 32 anos nós estamos no front aí. E pessoas que inscreveram-se recentemente no nosso canal, meu muito obrigado, tá bom? Se você gostar desse conteúdo, dá um like, se você não gostar, dá um dislike, é tudo no seu nome aí e tal. Deixa eu mandar um grande beijo para nosso amado de todas as vidas e um beijão para meu amado filho, mano, papai te ama de montão. Hoje, dia 24 de setembro de 2024, no meu relógio são exatamente 15 horas e 10 minutos em ponto. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que semana passada surgiu muito no nosso canal, né? E essa semana também. E vamos tentar falar sobre esse assunto aqui, sobre maniqueu, né? Maniqueísmo. O maniqueísmo é uma doutrina sincrética. Sincretismo significa que você tem incorporado duas doutrinas diferentes que se juntam ou não uma à outra, tá certo? É o sincretismo, é a junção aí de uma questão para fazer um outro movimento. Então, o maniqueísmo do século III, né, depois de Cristo, você tem aí o bem, que é uma questão, e você tem o mal, que é uma outra questão, e Maniqueu, ele junta essas duas questões do bem e do mal. Você tem que ter um equilíbrio aí. É um equilíbrio de forças. Correto ou não? Santo Agostinho, ele foi maniqueísta, e ele, quando tinha muitas dúvidas sobre muitas questões do maniqueísmo, ele bebeu da fonte da filosofia grega, do pessoal latino ali, enfim. E aí ele começou a ver, percebeu que, pô, melhorei bastante o entendimento sobre certas questões, mas ainda assim continuou aquela questão batendo forte, né, aquela dúvida, né, entre o bem e o mal, né. Aí ele converte-se para o catolicismo e essa questão permaneceu nele por muito, muito tempo. Então, se Deus é a suprema bondade, se Deus é a suprema verdade, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o presente, passado e futuro. Tá certo ou não? Como que ele permite o mal? Tá certo? Como que o mal e o bem é equilibrado ali? Essas questões perturbaram a mente de Santo Agostinho e ele começou a estudar, orar a Deus e, enfim, aí ele teve um despertar para uma questão de que, veja só, nós temos o livre-arbítrio e nós temos a nossa liberdade. Tá certo ou não? Esses dois pontos são importantes para entender essa questão, né? Então, esse mundo jaz no maligno, esse mundo material jaz no maligno. Mas através de usar a sua vida de tal forma, você vai conseguir mesmo. Srila Prabhupada, o fundador Acharya da Isuna BBT, do Movimento para a Consciência de Cristo no mundo inteiro, dizia fazer um bom uso de um mau negócio. Nós estamos aqui no mundo material, foi um mau negócio estarmos aqui. Mas a gente tem que aproveitar a forma humana de vida. Essa forma humana de vida é uma dádiva dada por Deus. Então, os animais não podem pensarem sobre certas questões filosóficas, religiosas, metafísicas. Eles não podem pensar sobre essa questão. Mas o ser humano ele pode. E ele pode escolher fazer isso. Ou não fazer isso. Então, Santo Agostinho dizia o seguinte, que a luz, ela existe, tá certo? Mas você pode criar, através da luz, um bloqueio que vai impedir a luz de chegar. O sol tá aí, não tá? Eu não gosto do sol, então você vai se esconder do sol. O mito da caverna,
lá em Platão. O pessoal ficou preso numa caverna e tinha uma ideia, uma concepção do mundo através do seu umbigo, que era a caverna, era o seu ponto de referência. A partir do momento que um dos prisioneiros daquela caverna conseguiu fugir e observar que tinha uma claridade, né? Ele começou a querer falar com seus amigos presos, não, lá do outro lado tem uma claridade. Tem um mundo diverso. Mas a realidade para aquele pessoal da caverna era a caverna. Entende? Então a luz está ali. Mas de alguma forma, nós tentamos nos esconder da luz. E gera uma sombra, que é o mal. Então a luz sempre vai estar presente, estará presente. Cabe escolher ou não. Para ser mais preciso, nós temos aí na Bíblia Adão e Eva. No paraíso, olha que bacana. E no paraíso eles viviam ali, né? Só que Deus falou, ó, esse aqui é o fruto proibido. Não coma o fruto proibido, que é a maçã. E o que aconteceu? A serpente tentou convencer Eva que não, isso aqui é uma maçã apenas, né? Você não vai morrer por causa de uma maçã, não. E aí, convenceu-se Adão para comer a maçã, foi convidado e eles comeram a maçã. Então, o livre-arbítrio e a liberdade vai resvalar nessa questão. Você tem a sua liberdade, a liberdade vai limitar a gente. Tá certo ou não? E o livre-arbítrio é a questão do supremo bem. Tá certo? Então, não existe equivalência dentro do escopo religioso, dentro da visão de Deus. Tá certo? O sol vai ser sempre superior à escuridão aqui na Terra. Então não tem equilíbrio de força quando você busca a luz. Mas quando você não está nessa luz, você vai ficar por você mesmo. O que aconteceu com Adão e Eva. Vocês estavam no paraíso e de repente fomos convidados a sairmos do paraíso. E tudo aconteceu, né? E aí, quando você sai do paraíso, você escolheu a liberdade. E o preço da sua liberdade gerou o quê? A sua labuta. Então, trabalho significa, na física, você é um deslocamento de tempo de um ponto A para um ponto B. E esse deslocamento, esse tempo que você gasta nesse deslocamento é um trabalho. E trabalho também vem de tripalium, né? Sofrimento, dor, labuta, labor, laboral. Vem dessa mesma raiz aí, vamos dizer assim. Então você estava no paraíso, você não está mais. Então, a escolha que Adão e Eva fizeram, eles escolheram a liberdade. E o livre-arbítrio significa você escolher a vontade de Deus. Não comer a maçã. E ficar no paraíso. Partindo desse princípio aí, nós estamos, nesse presente momento, observando essa questão. Então, sempre que você escolher algo, e aquela escolha vai resultar em questões limitantes no futuro, significam que não foram boas escolhas, tá certo? Então, Deus deu o livre-arbítrio para nós, né? E a liberdade, que é pequena. Então você pode escolher. O livre-arbítrio é a vontade suprema. Mas como nós estamos nesse mundo, uma visão védica da coisa agora, né? Nós temos uma mente, né? Essa mente, ela pensa, sente e deseja. Correto? E ela tem 5 kleshas. Né?
que são kleshas? São obstáculos. Essa mente material tem obstáculos. E quais são esses obstáculos? Esses 5 obstáculos da mente? É o ego, né? É a limitação dos sentidos, é o medo da morte, é a limitação, né? Enfim, e outras coisas mais, né? O erro, né? Vamos dizer assim. Então esses kleshas, né? Esses 5 kleshas são nossos limitantes, 5 kleshas, né? Da mente. Então são essas dificuldades que nós iremos encontrar. A vidya, a primeira é a vidya, a ignorância. Asmita é o conceito do eu equivocado. Você pensa que você é o corpo, mas você não é o corpo. Esse corpo que você acredita que é real, ele é real por um sentido, por um lado, mas ele é temporário. Então você não é esse temporário, você é eterno. Nós somos almas espirituais, nós somos eternos, tá ok? Então, Asmita, dentro dos kleshas, né? Dentro desses obstáculos da mente, que você tem que superar, né? A autorrealização significa isso. Então você tem a vidya, primeiro, que é ignorância. Asmita, que é o conceito equivocado de identificação com aquilo que é perecível. Raga quer dizer apego aos prazeres aí. Dvesha é a aversão. Se você tiver aversão também não vai dar certo. Tá certo ou não? Abhinivesha, o medo da morte. Então, a mente condicionada, ela tem essas 5 aflições, né? Esses kleshas. A pessoa vai chegar a um dado momento, pô, tal pessoa morreu, você é o próximo, a pessoa começa a ficar em pânico. O que vai acontecer, né, cara? Tudo isso que eu estou construindo aqui, eu vou ter que deixar, eu vou para onde? E eu vou ficar onde? Vou tá sozinho e vai dar o medo, porque você está apegado a algo. E esse apego a algo vai te dar medo. Esse apego vai te criar laços dentro desse mundo temporário, mas eterno. Correto? Então, superar essas aflições, esses kleshas, faz parte desse quesito aí. Então, a mente pensa, sente e deseja. A gente não consegue ficar livre disso. Então, o bem e o mal existem, mas Deus está acima do bem e do mal. Resumo da conta. Tá certo ou não? Ele está acima de aversão, de apego, ele está acima disso. Por quê? Porque você tem um mundo que é o paraíso, que é eterno. Tá certo? Te pergunto, no paraíso os animais viviam em harmonia? Viviam em harmonia. Mas com a queda do paraíso, o que aconteceu? Você tem inimizade. Não é verdade ou não? Então, meu amigo e minha amiga, é isso. Maniqueu aí, você tem aí o bem e o mal, esse sincretismo aí, que você vê essa doutrinas ali gnósticas, né? E você vê coisas que eram separadas, estão juntas, e você veja que o livre-arbítrio e a liberdade será sempre limitante. A sua liberdade ela vai terminar quando começa a liberdade do outro, né? Então, nesse sentido, o livre-arbítrio é a escolha do supremo bem, né? O exemplo assim, se Adão e Eva não tivessem comido a maçã, estariam no paraíso até os dias de hoje. Seria uma boa escolha, né? Porque veja o resultado que deu. Pô, tá complicado, não é verdade ou não? Então Deus é o supremo bem, que está sempre aí, o supremo bem está sempre aí, em toda parte. Você falou assim, ó. E nos Vedas, nos Upanishads, o Mundaka Upanishad tem uma descrição muito bela, que Srila Prabhupada ele comenta no 2º capítulo do Bhagavad Gita como ele é. Há 2 pássaros sentados na árvore desse mundo. Enquanto um pássaro tenta desfrutar dos frutos desse mundo, sem olhar a Deus, ele vai sofrendo esses kleshas aí, essas dificuldades. A partir do momento que aquele pássaro para de comer os frutos proibidos, vamos dizer assim, e começa a olhar a pessoa suprema, todas as misérias se dissipam.
a luz começa a brilhar. Enfim. Então, meu amigo e minha amiga, essa questão foi muito bem trabalhada por Santo Agostinho, um dos grandes aí da igreja, né? E também filósofos, independentemente de se você acredita ou não, né? Deu a sua contribuição. E o maniqueísmo, né? Ele pode pegar a pessoa, às vezes, né? Você vê na política, né? O bem e o mal na política, né? Não, nosso lado é o bem, não, o seu lado é o mal. Então, em nome dessa questão aí, né? Você veja os absurdos que podem acontecer. Então, ele tem que superar as kleshas, né? Aversão e apego. Tá certo? E também as próprias dificuldades da nossa mente. Então, através da yoga, né? Yoga é uma escada. Você que tem sua fé, você tem o seu rosário, você tem o seu terço, você tem a sua Bíblia, você tem aí os jejuns sagrados que você faz, você tem a quaresma, né? Você tem certas questões que você faz, né? Batismo, você tem as confissões, né? Você tem os sacramentos aí, tá certo ou não? E você que é Vaishnava, você tem aí os 4 princípios, né? Que você segue. Não violência, não comer carne, nem peixe, nem ovos, né? Não jogos de azar, intoxicação com drogas ou álcool, né? Sexo ilícito, sexo fora do casamento. Aí eu te pergunto, olha só de maneira honesta para você. Então, o sêmen quer dizer semente. Há pesquisas que apontam que a semente do homem está ficando insalubre. Tá certo ou não? E o óvulo feminino é a mesma coisa. Quando eles se juntam, o que vai resultar isso? Vai dar um resultado. Então, os homens não estão tendo uma boa semente e as mulheres um bom recipiente ali. Né? Então eu te pergunto, quando você leva uma vida X, você vai ter toda uma consequência que vai dar um resultado. Varna Sankara quer dizer que você faz certas questões a esmo, sem se preocupar, como no caso de Adão e Eva. Eu vou comer a maçã e acabou. Então, Deus é luz. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita como ele é, eu sou o sexo Arjuna, que vai de encontro aos princípios védicos. Sacro, né? E esse sacro aí, combatendo um pouco o maniqueísmo aí, para que podemos encerrar essa questão. Então você tem o bem e o mal, o corpo é mal. Mas quando você sacro, quando você usa esse corpo, quando você usa a sua mente, quando você usa as palavras para glorificar a Deus, quando você usa o seu corpo para o sagrado, sacrifício significa ofício santo. Você tenta santificar a sua vida com toda a dificuldade que nos é apresentada. Cada um tem sua dificuldade, né? Esses kleshas aí, tá certo ou não? E os Vaishnavis, os Gaudias, a maneira simples de você conseguir ter sucesso nessa empreitada é adorar a Deus. Beleza. E cantar seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, você entende que há pessoas no mundo, uma porcentagem interessante de jovens, homens e mulheres, que estão crescendo, entendendo essa questão. Estão indo para outro caminho. Tem muita gente falando que tem muito mal no mundo, mas tem um contingente aí de pessoas que estão indo para outro caminho. Isso está acontecendo, ninguém fala muito sobre isso, né? Mas está acontecendo, são sinais, né? São sinais. Quando está amanhecendo o dia, você começa a perceber que a escuridão vai se dissipando. Aí você entende que está nascendo o sol. Mas antes de nascer o sol, ele tem alguns sinais que a escuridão está acabando. Correto ou não? A iluminação significa isso. Através de você fazer certas atividades, você vai recebendo iluminação de Deus. Vem dentro do seu coração, meu amigo. Pode vir a qualquer momento.
Não, que eu vou estudar a Bíblia, vou decorar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou cantar 1000 rosários, eu vou conseguir entender Deus. Como se fosse possível isso. Não, você pode tentar. É muito bom fazer essas coisas. Mas luta, faz seu sacrifício, mas deixa a vitória para mim. Não é tua, não. Se você achar que a vitória é sua, é a mesma questão de Adão e Eva quando eles comem a maçã. Entende a questão? Krishna falou para Arjuna, Arjuna, luta aí. A gente tentou tudo. O Dioga Parva, todas as tratativas para a paz. Nosso exército é pequeno, meu exército ficou com os curos. Vocês preferiram, Pandavas, a minha pessoa. Todos os caminhos para a paz falharam. E o que vai acontecer? Eles estão rompendo a religião. Se você desistir agora, vai ter degradação. Varna Sankara vai acontecer. Progênie indesejado. Que não foi planejado. O pessoal tenta planejar assim, né? Eu vou comer isso, vou comer aquilo. Beleza, materialmente falando, você está querendo uma boa progênie. Beleza. Mas é a espiritualidade. Você acha que não vai... A criança que vai vir no seu lar tem uma questão kármica, espiritual. Como é que faz? Como que você vai atrair questões interessantes? Você tem uma outra questão que você tem que fazer. E na Índia, essa cerimônia chama-se Garbhadana Sanskara. Tá certo ou não? Então, meu amigo, minha amiga, é isso, né? A gente vê, observa que tem muitas heresias por aí. E quando você vê nosso mundo polarizado, é justamente isso. É o bem ou o mal. Sempre essa desculpa, o bem e o mal, essa polarização. Então, essa polarização, ninguém ganha com isso, né? Todo mundo perde. Só que tem um lado que quer destruir o outro lado. O outro lado só quer sobreviver. E tem um lado que quer destruir aquele lado que só quer sobreviver. Entende aí a questão? Então, quando você vê que dentro do Brasil, por exemplo, nós temos uma imprensa. Tem um livro, que deixa eu citar de recomendação, já que nós estamos falando aqui. Tem um livro que essa publicação eu vou transformar numa podcast lá pro YouTube, tá bom? Então tem um livro aqui, tem no meu canal no Internet Archive, e esse livro chama-se Jornalistas e Revolucionários, né? É de Bernardo Kukinski. Bernardo Kukinski. Jornalistas e Revolucionários. Vou deixar esse Internet Archive lá no blog, você que segue a minha pessoa lá no blog, vou deixar essa publicação para você ler na íntegra lá, tá? Então, meu amigo, minha amiga, é isso. O bem, existe o bem e o mal, só que Deus está acima desse bem e o mal. O reflexo do mal é a ausência da luz. Correto ou não? E aí você tem o livre-arbítrio e você tem a sua liberdade. Aí você escolhe o que você quer. Se você quer a sua liberdade ou se você quer o livre-arbítrio. E o resultado depois disso aí a gente vai ver nas ações futuras, né? Então, meu amigo, minha amiga, obrigado a você que inscreveu-se no nosso canal. O pessoal está perguntando aqui sobre, para repetir, essas 5 aflições, esses 5 kleshas. Esses 5 kleshas é descrito, se não me engano, na Sankhya Samhita, né? Dentro das tradições milenares indianas, nós temos 6 escolas filosóficas ortodoxas, né? São ásticas, que acreditam nos Vedas. Você tem aí Nyaya, que é a lógica. Você tem aí o Karma Mimamsa, que são os ritos, as condutas, enfim, interessante, né? Você tem aí Vaisheshika, seria como se fosse aí uma metafísica, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas é como se fosse isso, né? E você tem aí o Sankhya, que é analítica, né? E você tem aí o Yoga e você tem o Vedanta, certo? E o Sankhya Yoga, dessas 6 escolas, vai falar sobre essa questão
das kleshas da mente, que é a vidya, que é a ignorância, asmita, que é o conceito equivocado, que você acha que você é o corpo, né? E você vai... questões equivocadas, ponto. Você tem o apego, né? Você tem a aversão, e nesse asmita também, na vidya, também tem o ego, né? E você tem a aversão, apego, e o que? Raga é apego, doesha, aversão, abnivesha quer dizer medo da morte, né? Então a alma condicionada, impreterivelmente, ela vai ter essa questão. E o Bhagavad Gita, como ele é, para encerrarmos agora, 25 minutos falando, né? Ele vai tratar de vários assuntos sobre essa questão do Sankhya, é tratado no Bhagavad Gita. Sobre essa questão do Nyaya, a lógica, é tratado no Bhagavad Gita. Olha só que interessante. Essa questão do Viveshika é tratado no Bhagavad Gita, no corpo do Bhagavad Gita, né? Essa questão Mimamsa também é tratado no Bhagavad Gita, na Prisma, sempre dando a questão final, o complemento final. E esse complemento final é o Vedanta, é a conclusão final. Qual que é a conclusão final? Sarva Dharma Parityajya Manyekan Saranam Braja. Abandone todas as variedades de religião, Arjuna, e rende-se a mim. Abandone tudo. Rende-se a mim. Rende-se a mim. Bhakti começa a partir desse momento. Rendição. Você está aflito materialmente ou espiritualmente, você está cansado. E um dos nomes de Hari, de Deus, um dos nomes de Vishnu, é aquele que acolhe o aflito. Tá ok? Então, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua atenção até aqui. Duvide de tudo, pois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde até mais. Tchau. Cante Hare Krishna, seja feliz.